Tá começando. Bom, eu acredito que nós estejamos começando agora a gravação. Vai ser acredito que hoje é um dia muito importante, professor Raimundo, Ivanúcia, Zé Neto e demais colegas, porque acho que quanto mais nós atuarmos de maneira integrada, melhor será. E me parece que a gente pretende, não é, professor Raimundo, buscar também a internacionalização nesse período. Então, a ideia do grupo de pesquisa política e tributação, além de fazer essas lives, né, com juristas brasileiros e também estrangeiros, é publicar um livro por mês. A gente tem uma produção boa, relativamente boa, e aí quanto mais houver essa integração com os alunos, já pedi para Neto, pedi também professor Raimundo, Ivanúcia, peço para vocês, a Ivana também, né. Então, quanto mais pessoas quiserem participar conosco, livros que não precisam ser tão extensos, de 4 ou 5 capítulos, mais ou menos isso, né, que tem um tema comum, dentro dessa linha da internacionalização. Parece isso, mas professor Raimundo, há pouco a gente estava conversando, que diz algo muito importante, a internacionalização não é apenas nós publicarmos fora do Brasil e eles publicarem também. Vai ter sempre a apresentação de um jurista estrangeiro ou mesmo um artigo de um jurista estrangeiro nesses livros. Mas parece que se exige bem mais, né, professor? Muito obrigado, professor Raimundo, por estar aqui presente. E fale um pouco sobre isso, a questão da internacionalização, antes de nós começarmos o tema principal dessa live. Veja, colocando além do certo modismo, a CAPES, isso é antigo, ela de tempos em tempos, em cada período de avaliação, ela acentua um desiderato, já foi, na última, na última avaliação, o bem desejado era a liderança regional, né? Liderança regional. Integração regional, etc. Agora não, apontaram para a internacionalização. E para isto, eu creio que hoje, tanto a CAPES quanto o CNPq têm programas, têm projetos que, inclusive, concedem bolsas, né? Tanto para estrangeiros quanto para brasileiros, né? Nesse processo. Há um processo forte para a América Latina, inclusive com bolsas, né? Para mestrandos e doutorandos de países latino-americanos, né, virem ao Brasil. E isso pontua bastante os nossos programas. Né? É evidente que nós também temos que tentar isso lá. Mas o Brasil está dando está viabilizando bolsas nesse sentido, de atrair, né, estudantes de mestrado, doutorado de países latino-americanos. Né? É possível também, eu cito por todos, a Fundação Carolina da Espanha, do Ministério de Relações Exteriores, ela concede bolsas para a América Latina, tanto para doutorados quanto para pós-doutores e para professores visitantes. Né? Tem muitos requisitos, mas é possível obter. Né? A gente podia fazer uma sessão só para discutir exatamente o programa da CAPES, programa de internacionalização, né? E esse programa, por exemplo, da Fundação Carolina da Espanha, que concede bolsas para de curta duração e as longas. Né? Para professor visitante e pós-doutorado, vão de um mês, de 30 a 90 dias, para desenvolver etapas de projeto. Era isso. O professor Kelvin, de São Tomé e Príncipe, ele também anunciou para a África também. Ele funciona, né, professor, como uma espécie de embaixador de Coimbra na África. Então, também ele anunciou a possibilidade de bolsas para quem tem interesse, né. São Tomé e Príncipe é lindo, né, é um país lindo. Também São Tomé e Príncipe pela África. Talvez, não sei como a CAPES vem encarando isso, mas é uma possibilidade também. Nós fizemos recentemente, relativamente recentemente, uma live com o professor Kelvin, e ele anunciou essa busca de integração. E me parece que o tema de hoje vai muito por aí. Como assim?
Olha, há quem entenda que os sistemas tributários, no caso também do Brasil, deva seguir uma linha própria, uma linha de independência, e independa do mundo, de como o mundo vem funcionando. Há quem entenda que se o Brasil aderir a um sistema tributário conhecido, mais conhecido no mundo, isso facilitaria os investimentos no Brasil. Eu, quando tinha meus 18, 19 anos, passei um período trabalhando no Rio de Janeiro. E a minha função, basicamente, no escritório do Dr. Adoc Lobo, era essa, de tentar apresentar o sistema tributário brasileiro para empresários de fora do Brasil, né? Japoneses, ingleses, alemães, porque eles não se sentiam seguros no Brasil. Eles não conheciam como funcionava bem o ICMS, o ISS, o IPI. E quando você não conhece, quando o dinheiro é seu e você não conhece como funciona um sistema tributário, me parece mais difícil ele colocar os recursos que possui, se ele não sente segurança jurídica, tanto na legislação quanto também na jurisprudência. Parece que essa emenda constitucional 132 tentou, não é? E essa tentativa já vem no mínimo desde os anos 60, tentou alguma coisa na órbita do IVA. O IVA é um tributo que às vezes dá certo em alguns países, às vezes não dá em outros, mas muito mais conhecido, né? Claro que talvez pelo fato de nós sermos uma federação, e no período passado o doutor Raimundo e eu participamos de uma disciplina comum, né, sobre federalismo fiscal, né? Talvez pelo fato de sermos uma federação, nós tenhamos aqui, de bem diferente do que ocorre no Canadá, o IVA dual, não é? Só que aqui nós temos algumas peculiaridades, ou seja, nós temos 26, é um país continental, mas mais do que ser um país continental, porque a Rússia, por exemplo, é também um país com extensão territorial maior do que a nossa. E o professor Leite de Campos chegou a falar um pouco sobre o sistema tributário russo, que ele participou da elaboração, não é? Mas e a Rússia tem, tem um espaço territorial maior do que o nosso, mas é uma população menor. Então, mas nós temos 5.670 municípios. 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, é uma federação difícil, porque além da União, temos 26 mais um, Distrito Federal, estados, 5.670 municípios. Me parece que esse é o ponto central da nossa conversa de hoje, né? A gente tem a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, CBS, que deveria espelhar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí, o Imposto sobre Bens e Serviços é de competência compartilhada de estados e municípios. Como fazer essa competência compartilhada funcionar? Através de um órgão nacional, comitê gestor. Como é que a gente iria compor esse comitê gestor? Quais seriam os critérios seletivos para o comitê gestor? Por outro lado, as matérias decididas, deliberadas pelo comitê gestor, um órgão importantíssimo, e recentemente o CNJ baixou uma norma para estudo desse como funcionaria esse IBS, essa competência compartilhada, né? Com a participação do Heleno, do presidente da JUF, atual presidente da JUF, o Caio, né? Então, como é que isso funcionaria? E as questões que vão surgir? Porque me parece, eu estou aqui na justiça, né? Me parece que o sistema anterior, que vem de 88, de bem antes, né? Emenda Constitucional 1865, já provocava muito processo, uma hiperinflação processual, né? Uma hiperlitigiosidade. Recentemente, o professor Raimundo organizou um encontro sobre isso, né? Mas, com a reforma tão importante como essa emenda constitucional 132 de dezembro de 2023 propõe, me parece que o número de processos pode aumentar. E aí, quem julgaria isso? Seria a Justiça Estadual? Os impostos, o IBS é um imposto de competência compartilhada. Estados e municípios. Seriam os 27 tribunais de justiça estaduais, incluindo aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Será que a jurisprudência seria consensual? E por outro lado, se ele vai espelhar a CBS, que é federal, temos 6 tribunais regionais federais. Será que seria possível uniformizar isso? Quem faria isso? O STJ, que já está abarrotado de processos? Então, me parece que há uma instância administrativa, o que é, como é que vai funcionar o comitê gestor. E me parece que também há uma grave dificuldade. É, seria o comitê gestor uma autarquia especial federal?
Se é uma autarquia federal, seria da competência da Justiça Federal? Por outro lado, seria isso compatível com a nossa federação ou não? Professor Raimundo, então eu quero agradecer a sua presença, não é, Evanúcia? E queria que escutá-lo um pouco sobre o comitê gestor, no que diz respeito ao processo administrativo, né? A questão das instâncias administrativas, como é que ficam os TITs, os tribunais de impostos e taxas, os TATs, tribunais administrativos tributários, que eu sei que o senhor fez parte em Pernambuco, né? E como ficaria também a questão da competência jurisdicional. Então, eu agradeço pela presença, Ivanúcia, de cada um de vocês, e, claro, passar a palavra agora, né, Ivanúcia? Neto e todos que estão aqui presentes, para o professor Raimundo Juliano. Obrigado por estar aqui presente, professor. Muito boa tarde, digo eu, agradeço pelo convite, estar ao lado aqui das pessoas, como o próprio Zé Neto, da professora Maria Ivanúcia, né? E outros. Veja só, eu vou me permitir, se for consentido, antes de enfrentar a própria questão do comitê gestor, é colocar em um olhar sobre a própria reforma, a reforma no sentido mais amplo. Eu, já há muito tempo, costumo dizer que reforma, qualquer uma, até em tom jocoso, que até na minha casa, tem que passar por um teste de 4 perguntas. A primeira pergunta é: reformar o quê? Eu tenho um modelo, eu tenho um sistema e quero reformá-lo. Aí a pergunta tem que ficar bem claro: reformar o quê? Respondido o quê, a questão seguinte é: para que eu vou reformar? Se eu tenho um modelo vigente, seja novo, seja antigo, dá igual, não parece. Terceiro, eu já defini o que eu vou reformar, para que eu vou reformar, aí vem o modus operandi, aí eu tenho que cuidar do como, o modo de fazer. Essas 3 perguntas, elas são até razoavelmente fáceis de ser respondidas. A mais difícil é a pergunta de número 4, que a pergunta é: para quem? Para quem essa reforma? Né? Esta e qualquer outra, não só esta aí, qualquer uma, qualquer. Eu quero estar profundamente errado, é melhor para todos que eu esteja. Eu desconfio que nós quase sempre operamos no sentido de que, quando a gente fala em reforma, ou modelo, que ela vai atingir de forma equânime a todos. Isso é tão falso quanto uma nota de R$ 25. Né? A gente não pode perder de vista que não tem, nem no Brasil, nem fora dele, nenhuma reforma, seja tributária, fiscal, o nome que eu queira dar, que trate de forma os resultados sejam equânimes. De forma alguma, isso é muito enganoso. Né? O problema é quem ganha e quem perde. Quais são os setores que ganham, quais são os setores que perdem. E aí vem uma segunda questão para eu chegar no comitê, antes dele. Eu também prefiro que eu esteja equivocado. Há uma ideia bastante forte no Brasil, mais do que em outros locais, de que, quando a gente fala de tributação, é algo que é privativo de juristas e de economistas. Cada um afirmando que o seu olhar é o único, é aquele que tem a capacidade explicativa. Essa coisa foi aumentando, hoje, né, o campo aumentou. Os administradores, os contadores e por aí vai. Digo, gente, isso é um tema que transcende essa aí. Nós, juristas, economistas, contadores, somos o que nós prestamos, é um caráter muito mais operacional, muito mais. Porque a decisão se dá, não sei como as pessoas não percebem, porque é no plano da política. Se eu tinha um modelo, é só olhar para trás. Passamos 20 meses, em 1988, para formatar o título 6 da Constituição, escrever do artigo 145 ao 169, mais outros dispositivos esparsos na Constituição sobre essa temática. Vivenciamos de 88, pelo menos até agora, né? 30 e tantos anos. E ainda nem vigente estava o título 6, já estava tramitando no Congresso Nacional projetos de reforma tributária. Então, acho que esse é o cenário
e me interessa fazer o desenho, né? Diante desse cenário é que nós vamos enfrentar esta reforma. A gente não pode esquecer que ela já estava no Congresso desde 2019, né? Isso aí é um dado importante. E aí entra para mim uma questão, diante do que foi dito aqui, é essa reforma e a questão federativa e os rebatimentos que vai ter no tal comitê gestor. Vejam só, esta reforma tem, obviamente, limites e desafios ao federalismo brasileiro. A discussão é, eu não gosto da expressão, mas eu vou usar. As entidades subnacionais perdem ou não níveis razoáveis de autonomia nesse desenho. Encontramos autores majoritariamente alegando que sim, mas encontramos alguns negando esta possibilidade. Lembro-me, se a memória não me engana, que em 14 de fevereiro deste ano, o professor Fernando Facuri Scaff publicou num Conjur um artigo que enfrentava essa discussão, né? Principalmente um olhar sobre o parágrafo 3º do artigo 145, o novo parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição, uma vez que, por força de tal dispositivo, né, se impõe a harmonização das normas de interpretação e de procedimentos, tanto entre o IBS quanto do IBS. E aí entra no meio do caminho a Lei Complementar 214 traz, no artigo 323, né, ela explicita algo sobre o tal do comitê gestor. E aí, quando a gente fala do comitê gestor, pelo menos estou ao lado daqueles que entendem que este comitê gestor difere dos órgãos federativos clássicos. Vale dizer que, quando a gente olha a composição, 50% é da União, 25% dos estados do Distrito Federal e 25% é dos municípios. Só isso já me dá uma dimensão. Onde eu quero chegar? E olha, a legislação do IBS é federal e o comitê tende, até prova em contrário, a favorecer efetivamente a União. E aí chega, acho que é na questão que o professor Hélio Oren quer colocar o foco. Ora, este comitê vai enfrentar conflitos entre os fiscos, demandas judiciais e litígios de toda a ordem. Bom, e aí se perguntasse quais os desafios principais do contencioso que se coloca. Não? Tem vários dispositivos legais, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Ele é um órgão muito mais do que um simples órgão arrecadador. Por quê? Eu digo que esse comitê gestor ele é responsável por promover a uniformidade na interpretação e na aplicação da legislação do IBS. E isso é incrível que possa ser por meio de 3 funções principais. A primeira, ele exerce uma função normativa. Segundo lugar, uma função gestora. E, em terceiro, uma função judicante. Olha aí. É um órgão bastante empoderado, né? Parece que é a guerra do fim do mundo. Olha aí. Vejam só. E tem que enfrentar, né, olho sobre os conflitos administrativos, né, relativos a esse IBS. Ora, transforma-se mais do que um tribunal administrativo, né, focado para dirimir controvérsias e estabelecer, inclusive, precedentes vinculantes para a administração tributária. Ora, concordo com o que foi dito aqui pelo professor Hélio Oren, não tenho bola de cristal, tarô, essas coisas, mas desconfio que, de um modo geral, está escrito nas estrelas um aumento expressivo na judicialização, diferentemente do que muitos dizem. Veja só, o artigo 92 do PLC 108, né, no processo administrativo tributário, né, repreende isso, é
o papel, a dimensão dessas autoridades julgadoras. E aí eu vou fazer um breve parêntese para a gente ter uma ideia, acho que todos nós temos, de como é o contencioso hoje no Brasil. A gente tem um contencioso administrativo no âmbito da União, com uma primeira instância no interior das delegacias das Receitas, né, federais do Brasil, as instâncias, né, recursais no CARF, em Brasília. Cada estado e o Distrito Federal tem um órgão de julgamento, quer chame de conselho, quer chame de tribunal administrativo, como o TIT de São Paulo, TAF do Rio Grande do Sul ou TAT aqui de Pernambuco. E os municípios, praticamente os das capitais e os grandes, possuem também seus conselhos de julgamento. Os pequenos municípios são designados, né, pelo autoridades, um advogado, um corpo de técnicos que vai fazer esse julgamento administrativo tributário. Vejam só agora. Ora, começa, para mim, a primeira grande questão. O professor Hélio falou aqui dessa divisão federativa do Brasil. A União, 26 estados, Distrito Federal, 5.700 municípios. Ora, se eu posso pensar que 50% deste órgão ele tem uma configuração já bem centralizada, os 27 restantes, que representam os estados e o DF, de uma forma ou de outra, tem um pouco mais de homogeneidade. Mas quando eu olho para os municípios, aí vem uma preocupação enorme. Como nós vamos montar um sistema de representação dos municípios diante de suas configurações? Eu olho para São Paulo e olho para Ipubi, aqui em Pernambuco, por exemplo. Ou, melhor, em Gazeiras, aqui no Sertão. Como vai ser esta representação? Bom, isto, olhando esse desenho geral, não falo nem na estrutura e funcionamento. Por quê? Quando nós olhamos as composições desses tribunais administrativos, a gente só tem, quase todos copiam o modelo da União, com representação, né, da sociedade, enquanto que Pernambuco está na contramão, para o bem ou para o mal, de todos, porque Pernambuco, tá, o provimento desses cargos se dá por concurso público de provas e títulos. Pergunta é minha, como será daqui para frente? Né? Porque só tem Pernambuco com essa configuração. Todos os demais, a composição é por mandatos. Pode mandar mandato 2 anos, 3 anos, como no sistema federal, mas são um sistema de mandatos com representações, o que difere profundamente disto aqui. Né? Esta é uma enorme preocupação, professor Hélio, diante deste cenário. Né? Diante deste cenário. Segundo lugar, o que leva é que é outra questão que eu desconfio que os debates que estão ocorrendo até agora, eles não têm olhado com muito foco para uma questão bastante relevante em relação ao comitê. Ou seja, o comitê, como eu disse aqui antes, não é um órgão só arrecadador. Né? Ele arrecada, mas ele tem uma função incrível no setor financeiro. É ele quem vai distribuir esses valores com esses 5.700 tantos municípios, né? Com os 26 estados, com o Distrito Federal. Bom, como é que vai ficar isso? Confesso que até agora as explicações, porventura existentes, não dão conta, né, das dimensões dos problemas que podem advir disto aí. Né? Eu desconfio que vai surgir um conflito enorme sobre isso. Para terminar essa fala, que já está muito longa, professor, eu chamo a atenção para o seguinte: quando nós olhamos o comitê gestor do IBS, vamos dizer que é uma instituição pública de regime especial, e que está dito que
e tem independência para fazer gestão do IBS, bem como dos recursos arrecadados. Ora aí, a partir daí vem uma questão que é central: a distribuição do IBS. Né? Os componentes da receita inicial, quer dos estados, quer dos municípios, né? Enfim, de cada ente federativo. Como será, então, como serão no plural, as transferências de recursos financeiros, a dimensão dos registros contábeis, a execução orçamentária em cada ente, a transparência e os relatórios. E no meio do caminho ainda temos a lei complementar, o projeto de lei, né, a 108. É um desafio, digo eu, para as tesourarias, que exige nova postura. Mais do que o problema tributário, que está sendo discutido, ninguém, a maioria, quando eu digo ninguém, eu estou exagerando, não vejo, não leio, não ouço grandes debates sobre essa questão que tem uma centralidade imensa, que é a questão financeira. Essa questão que eu vou chamar aqui de tesouraria. Como vai funcionar isso aí? Né? Já é um problema. E tudo isso vai refletir, né, no empoderamento desse comitê gestor. Né? Vai ser o senhor de todas as faces. Eu paro por aqui por enquanto, professor, que já me alonguei bastante. Primeiro agradeço, professor Raimundo, e coloco, Ivanúcio, algumas questões bem interessantes, que é a seguinte: normalmente na academia brasileira se fala em ativismo judicial. Via de regra, quando se fala em ativismo judicial, se pensa em que o Supremo Tribunal Federal estaria legislando. Bom, pela nossa Constituição, é possível um mandado de injunção, uma ação direta de constitucionalidade por omissão, isso é possível. Bom, mas se fala que, digamos, o órgão judicial estaria legislando e indo além da conta, invadindo os limites entre os poderes. Só que agora, a gente, além do Supremo Tribunal Federal, nós temos o CNJ. Então, por vezes, o CNJ também, ele anuncia normas, a gente poderia falar, por exemplo, no que diz respeito a concurso público, porque tem lei, né? Existe o Estatuto da Magistratura de 79, a Constituição de 88, mas aí o CNJ estabeleceu novas normas para, para preenchimento de cargos. E há quem argumente, eu fiz uma live aqui muito interessante, onde surgiu esse argumento, um argumento que eu levo muito a sério, respeito bastante, e que isso faz parte do poder regulamentar do CNJ, assim como as universidades também têm um poder regulamentar previsto na Constituição mais amplo. Pois bem, diante disso, o CNJ agora, dentro desse exercício regulamentar, ele tratou de formar uma comissão para estudar, para propor normas dentro desse assunto difícil, né? E o comitê gestor, como é que isso vai ser feito, como é que vai ser o processo no comitê gestor, como é que isso vai ser composto. Aí eu te pergunto, essa é a primeira colocação que eu te faço, será que o CNJ poderia realmente fazer isso? Participar do processo legislativo, do processo demiúrgico? Ou será que o CNJ não deveria ter essa função constitucional? Então, essa é a primeira colocação que eu te faço. Em que medida o CNJ deveria constar participando dessa difícil questão do processo no comitê gestor? Essa é uma colocação que eu te faço, seguida de duas bem diretas também. Queria te escutar. A primeira colocação que eu faço é: qual a natureza jurídica do comitê gestor? Eu sinto que na universidade atual é muito comum se dizer que nada tem natureza. As coisas são construídas, não é? Então, digamos assim, não existe o homem ou a mulher, há uma construção do homem, uma construção da mulher, não é? Não existe o tributo, porque em tese, de uma maneira mais tradicional, não há tributo sem lei anterior que o defina. O mesmo crime, não há crime sem lei anterior que o defina. Então havia uma ideia de legalidade, até se falava legalidade estrita, tipicidade cerrada, não é? Que é muito discutível, mas se falava isso, não é? No que diz respeito à criação de tributos, eu tenho uma live inteira aqui
com o pessoal da Receita Federal sobre essa, digamos assim, a derrogação dessa ideia. E também tenho live sobre a questão do crime, né? Então, o Supremo chegou a, por analogia, criar crime. Então, essa é uma segunda questão que eu te coloco, né? Em que medida esse princípio da legalidade estrita, da tipicidade cerrada, não é mais compatível com a nossa democracia atual? Será que é tradicional demais, não é? Será que essas estruturas não deveriam constar em lei, não é? Ou, de repente, o regimento de um tribunal, o regimento do comitê gestor já seria suficiente? Então, essa é uma outra coisa que eu te falo, que me aflige, né? E a terceira, claro, né? É, 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 Normalmente a administração pública brasileira ela é dividida em direta e indireta. Tradicionalmente é assim. E a indireta é constituída de autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, tal. Até se admitindo autarquias de regime especial. A gente tem aqui o OAB, por exemplo. A gente sempre tem dúvida na Justiça Federal em que medida a OAB, quando se diz que é de uma autarquia especial, em que medida você aplica as normas de uma autarquia ou não. Então, e aí, o Comitê Gestor seria uma autarquia especial federal? Porque se for, a competência é da Justiça Federal. Mas se não for, vai ser o quê? Não é? A gente vai interpretar, claro, a gente não interpreta a legislação subconstitucional, não interpreta a Constituição com base na legislação subconstitucional, mas o inverso. Mas a gente iria criar um terço gênus através de legislação infraconstitucional. E que terço gênus é esse? Quer dizer, como seria? Porque se eu disser que é uma autarquia federal, fica mais ou menos simples. A competência, se o Conselho, o Comitê Gestor for uma autarquia federal especial, a competência seria da Justiça Federal. Mas se não for, vai ser o quê? Com base em que? A gente iria criar algo novo, sem lei? Como é que isso funcionaria? Minha amiga, muito obrigado. Essas três questões precisa da experiência do professor Raimundo, da tua jovialidade, porque eu não sei como fazer. Quer dizer, o CNJ tem essa extensão de fazer isso. Por outro lado, existe natureza jurídica ou tudo é uma construção? A gente não deve falar de natureza jurídica, tudo não é estanque, tudo está em constante mudança, não é? E onde ficaria a segurança jurídica, né? E a primeira colocação que eu te fiz, enfim, eu não vou ser repetitivo, né? Quero te agradecer. Fala um pouco sobre isso, para a gente agitar Perfeito, essas demandas. Muito obrigado, perfeito. Ivanucita. Professor, primeiro, boa tarde a todos, né? Sempre uma alegria, uma honra, né? Dividir o palco com o meu orientador, o professor Raimundo, né? Meu eterno orientador há mais de 15 anos, e também, né, o senhor, professor, agradeço demais o convite, né? Enfim, foi meu co-orientador no mestrado, né? O qual tenho uma grata lembrança e uma grande gratidão, né? O senhor me ajudou muito em conjunto com o professor Raimundo na época do mestrado, né? No doutorado, né, já estávamos ali em outras perspectivas de pesquisa, mas, né, o senhor sempre deixou rastros, né, ali, enfim, com as dicas, com as ponderações, as bibliografias que o senhor trouxe. Então, agradeço demais, né, agradeço até a oportunidade de agradecer publicamente. Sobre suas perguntas, professor, foram perguntas bastante, como eu posso dizer, cirúrgicas a respeito do momento que a gente está vivendo. E como o professor Raimundo, né, bem colocou, né, são perguntas que a gente não consegue responder olhando somente o cenário atual, ou pelo menos tentando responder a partir, né, das perspectivas que estão sendo colocadas pela reforma. Né? Eu acredito que tudo isso é consequência de um conjunto de fatores, né, que vem ocorrendo desde os primeiros debates, né, da primeira reforma, dos primeiros projetos, das primeiras perspectivas. Acho que a partir do momento, né, que o Brasil se predispôs a importar o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, ele já se coloca em uma situação difícil. Por quê? Porque o IVA, né, ele é tradicionalmente um tributo mais conhecido como um tributo europeu. Né? E aí a gente já começa com o primeiro problema, o problema de extensão. Né? Os países europeus, né, em sua maioria, são países, digamos, que têm o tamanho de estados brasileiros. Né? A Bahia e a Espanha, elas se parecem em extensão. Né? Portugal cabe dentro de Pernambuco em extensão territorial.
né? Então, a gente já tem um grande primeiro problema, né? A gente não conseguiria importar o IVA no formato europeu, apesar de estarmos, de novo, insistindo, né, em copiar e colar, né, em importar alguns instrumentos, né, que não são de nossa, digamos, são de nossa conjuntura jurídica, política, econômica, né? O senhor sabe, né, o professor Raimundo também, né, há estudos nas universidades brasileiras e críticas a respeito, enfim, né, dessa insistência de importarmos modelos jurídicos das mais diversas áreas, não só da área tributária, né, que não foram criados ou pensados com a nossa realidade. Então, não sei se o professor Raimundo vai concordar comigo, já é a receita para o fracasso, né? Então, no momento que a gente importa, né, para a nossa realidade o IVA, e é uma realidade em um país em desenvolvimento, com problemas econômicos, sociais, políticos que se arrastam desde a Primeira República, né? Alguns historiadores vão falar que a gente já está na quarta, né? Alguns já falam da República que se iniciou pós 2016, já tem historiadores falando sobre isso, né? E que temos problemas econômicos, tributários, sociais, socioeconômicos, que simplesmente não foram resolvidos no século XX. E a Constituição de 88 veio com o Pacto Federativo, né? O professor Raimundo, tão muito melhor, claro, do que eu pode falar sobre isso, que ele veio com esse federalismo assimétrico, que colocou, né, alguns instrumentos arrecadatórios, como o ICMS, para tentar solucionar todos os problemas, né? Se percebe que há uma tributação, né, muito, principalmente referente às questões mercantis, às questões fiscais muito selecionadas na União, mas se coloca o ICMS para equilibrar a balança ali dos estados, se traz poder para os estados, né? Tem um texto, professor, não me lembro se foi o professor Raimundo, professor, se eu tiver equivocado, o senhor me corrige, que o senhor mandou sobre Marta Rett, né? Que ela fala sobre o ICMS, o papel do ICMS. Exatamente. Isso, o papel do ICMS na Constituição de 88, ele veio como uma grande resposta, né? A gente tinha, né, um problema de caixa e agora temos caixa para os estados. E veio o primo mais humilde, que é o ISS, para os municípios, né? Que já nasceu problemático, porque ele já não tem o mesmo impacto que o ICMS, né? E o próprio ISS ele já não tem o mesmo glamour a depender do município, porque como o professor bem disse, né, nós temos São Paulo, município, e nós temos Equipapá, nós temos Jataúba, nós temos ainda de mais diversos, Batateira aqui no interior do estado de Pernambuco, que provavelmente, né, ali na Ilha do Retiro cabe mais gente no estádio do que tem na cidade, né? Então eu já não tenho uma arrecadação ótima nesses lugares. Mas essa é a conjuntura que nós temos pós-88, né? E aí o que acontece? Se decidiu, né? Já tínhamos problemas de guerra fiscal, né? O próprio ICMS ele já era um grande problema, e aí o CONFAS, né, o Colegiado ali dos Estados, já tentava ocupar, né, esse espaço de árbitro para tentar evitar problemas de maior substrato, e mesmo assim não evitou, né? E aí nós vivemos aí os problemas da guerra fiscal que foram tendo várias repercussões ao longo, né, dos últimos anos, né? Então, o ICMS como seu principal, né? Seu principal não, seu protagonista, né? E aí se decidiu, né, nesses últimos anos, se discutir essa importação do IVA, né? O Imposto de Valor Agregado, que tem, né, como principal, digamos, holofote, como principal promessa, simplificar, né? E aí eu pergunto essa primeira questão, professor, que também o professor Raimundo, né? Como toda boa orientanda, né? Eu fico seguindo os passos, né? Simplificar para quem, né? Porque quando nós observamos essa trajetória que vai ser seguida, né? Ali a partir de 2026 o ICMS não vai morrer, tá certo? Então, se o ICMS não vai morrer, né? Nós não vamos do dia para a noite, né, sanar o problema do ICMS. Então, a gente vai seguir essa trajetória, né, até 2032, e provavelmente nem isso, mais para frente. Bote aí, eu vi professores falando em 20, 30 anos, né, não vai dar para simplesmente esquecer a Lei Candia assim, né? E a gente vai tentar solucionar esse problema, né, num primeiro momento, em relação à simplificação. Então,
Eu vou falar até como advogado tributarista, eu quero saber qual vai ser o cliente, né, que vai ficar mais calmo, mais tranquilo em relação a como vai ser a tributação sobre o consumo, né, nos próximos anos, porque pelo menos os meus estão em desespero. A gente não sabe como vai se comportar, porque vai ter um IVA dual bifásico funcionando e, ao mesmo tempo, né, o ICMS ainda não indo embora, e tudo isso, tudo junto e misturado, né, nesses próximos, pelo menos, década para frente. Então, não vejo uma simplificação assim tão com bons olhos, né? O segundo elemento, que o professor já colocou aqui muito bem, né, as questões de caixa. A gente percebe, professor, que há uma problemática arrecadatória, e também nosso grupo, né, o GCAT, ele vem falando sobre a hiperlitigiosidade e a resposta disso nos cofres, mas não só a hiperlitigiosidade, como uma série de outros fatores em relação a essa grande relação, que é um grande casamento conturbado, que é a relação fisco-contribuinte e os caixas brasileiros. Né? Então, como essa reforma tributária ela vai impactar positivamente nos caixas diante de tantas situações, e ainda com essa distribuição dentro do Pacto Federativo nesse novo formato? Também um outro problema. Né? E um terceiro problema, professor, e aí isso vem para o que o senhor veio bem colocar, né, a questão do CNJ. Né? Num primeiro momento, eu percebo que a política fiscal, né, e aí bem a grosso modo, bem, digamos, discussão constitucional básica, né, a política fiscal é discricionariedade do Poder Executivo. Né? Então, nesse primeiro momento, o CNJ não poderia, né, estar discutindo isso. Só que, diante do cenário, professor, envolvem questões que vão muito além da política fiscal. Né? Só aqui nos comentários que a gente já levantou, a gente já envolveu questões fundamentais constitucionais. Né? Então, acaba que o Brasil ele se repete nessa mesma questão de começar a utilizar todos os mecanismos, todas as ferramentas, todos os órgãos e entidades que ele tem à disposição para solucionar seus problemas, porque simplesmente ele não consegue solucionar pela via direta, ou pelo menos, né, pela própria via constitucional que já estava predisposta. Né? Então, acaba que o CNJ, que outras estruturas da administração e, né, dos poderes constitucionais, eles começam a atuar nesse sentido. Né? Então, veja, é a questão, de novo, da autocontenção do judiciário. Inicialmente, o judiciário poderia legislar, não, mas ele acaba impactando porque os outros poderes não estão tão bem assim. Né? Então, acaba que o CNJ tem digamos, acaba tendo, né, a possibilidade de opinar sobre a questão. O segundo ponto, professor, salvo engano, que o senhor colocou, é qual é a natureza do comitê gestor, salvo engano, até anotei aqui, se eu me perdi na ordem, o senhor me corrija. Professor, veja, de novo, natureza bastante híbrida, né? Me parece que ele deveria repetir o modelo do CONFAS, só que numa esfera agora mais, né, subnacional. Mas ele vai precisar aglutinar todos esses problemas, vão ter atores envolvidos em todos esses problemas. Né? Então, seriam autarquias, como essa autarquia iria se comportar, quem teria a outorga de poder sobre essa autarquia? Acredito que o desenrolar dessas discussões vai mostrar, né, quem vai acabar puxando a outorga de poder, quem vai puxar a competência para definir os pontos do comitê de gestor, até porque que ele seja instaurado, que ele comece a operação e que comecem os problemas, que provavelmente vai acontecer no primeiro dia, né, porque dinheiro é poder no Brasil, essa discussão ela se torna ainda mais, digamos, sensível, porque essa disputa por espaço ela aconteceu em todo o século XX. Né? Então, a Constituição de 88 reafirmou isso, e agora essa reforma ela vai reafirmar isso mais uma vez. Né? Principalmente porque mexe, de novo, com o principal ator, que é o ICMS. Né? Fala o ICMS, os governadores já começam a ter pesadelos de noite, eles já começam a ter, né, como o professor bem coloca, né, já começam a ter alguns pavores aí, que realmente é um dos seus principais movimentos. Né? Então, vai ter uma disputa de poder muito forte. E as matérias que vão surgindo a partir dessa disputa de poder também vão direcionar, né, quem vai se comportar onde, quem vai poder opinar sobre o quê, quais são os atores que vão estar ali envolvidos e quem vai ter alguma outorga sobre esses atores. E a terceira pergunta, professor, o senhor já estava falando
a respeito dessa questão de legalidade estrita, tipicidade. Eu acredito que eu não... Se o senhor puder repetir a terceira, eu acho que eu incluía um pouco nessa resposta da autarquia, né? Mas eu acredito, professor, que essa grande discussão entre quais são os atores, quais são as ferramentas e quais são os núcleos dos poderes constitucionais que vão estar opinando nessa matéria, e esse hibridismo, essa possibilidade de se diluir, ela acontece muito por conta da natureza da discussão mesmo. A discussão ela deixou de ser fiscal tributária em sua essência, e ela começa a tocar nos mais diversos, digamos, setores da sociedade. Isso é um problema brasileiro, porque tudo aqui no Brasil parece que acontece isso. Né? Um problema que é meramente uma discussão judicial, daqui a pouco vira um problema midiático, daqui a pouco uma discussão de direitos humanos, daqui a pouco todo o Brasil está discutindo e ninguém sabe mais quem vai opinar sobre a matéria. Né? Então, o Brasil ele tem essa característica de que, de repente, todo mundo tem a possibilidade de opinar sobre o quê? Né? E isso se transparece um pouco nas instituições, né, democráticas. Mas minha preocupação, professor, concordo com o senhor que são 3 perguntas fundamentais, né, e que o tempo ele vai dissecar a respeito de como vão se comportar e como vai se comportar esse comitê gestor. Eu acho que a grande questão que a gente observa em relação à reforma é que eu percebo, não sei se o professor Raimundo ele vai concordar, um exercício, um esforço muito forte de reorganização, de redistribuição, que talvez não tenha uma resposta tão positiva como se espera. Então, a grande questão, talvez, depois sobre a reforma tributária, será que vai valer a pena, nesse formato que está se apresentando? Eu desconfio que talvez o esforço, a conta pela receita não bata. Talvez o IVA não fosse, nesse momento, ou na conjuntura social, política, econômica, nas variáveis que nós temos, talvez não fosse a melhor resposta. Pelo menos não com as ferramentas que nós temos agora. Não sei, professor, se respondi, se trouxe, né, as principais discussões que o senhor, né, queria. Então, Evandro, primeiro agradecendo demais, né, essa tua verve de juventude. Eu acho que isso é muito positivo, conversar. E claro, eu tenho que fazer minhas provocações, né? A primeira provocação que eu faço aí para o professor Raimundo, para a Evanúcia, sempre agradecendo demais a colaboração do grupo de pesquisa de vocês, é o seguinte: o silêncio. Às vezes, o legislador não legisla sobre um assunto porque não quer legislar. Então, não necessariamente o silêncio é uma, digamos assim, uma inação, uma letargia. Por vezes, o silêncio é uma manifestação de vontade. Normalmente se faz uma diferença entre lacunas, né? Quando deveria se pronunciar, e silêncio eloquente, quer dizer, ele não se pronunciou porque ele efetivamente não quis. Então, quando o legislador não quer um crime, ele não cria o tipo. Quando ele não quer um tributo, ele não cria o tipo. Então, em que medida poderia o Poder Judiciário, constitucionalmente falando, diante do silêncio eloquente, criar um tipo, ou criar um tipo tributário, um tipo criminal? Essa é uma colocação que eu faço. Uma outra é aquela que eu fiz logo no início, né? A questão da importação de modelos. Note, eu, quando tinha meus 18 anos, eu trabalhei no Rio de Janeiro, repito, com o doutor Adoc Lobo. Então, a minha função era essa, apresentar o sistema tributário para empresário estrangeiro. Porque, note, se o dinheiro é da pessoa, ele quer segurança em relação ao dinheiro. Ele não quer colocar o dinheiro em um sistema que ele não conhece nem a legislação e que ele não tem uma confiança de que a jurisprudência vai ser mais ou menos estável. O ICMS. Por que o ICMS é tão complicado? Veja a minha hipótese. Por causa dos lobbies. Tantas exceções existem ao ICMS, o torna complicado, porque são muitos os lobbies que firmam exceções para si mesmos. E esses mesmos lobbies estão atuantes no que diz respeito ao IVA. Então, o IVA existe na Europa. É relativamente simples, neutro, poucas alíquotas. Mas quando vem para o Brasil, aí a gente utiliza um sistema, digamos assim, simples e o torna complicado pela nossa realidade. Então, de repente, o IVA funciona em alguns países, mesmo modelo, mas não funciona em outros pelas circunstâncias do país.
Uma outra colocação que eu faço é sobre o ISS. Veja bem, uma coisa é a economia dos anos 80, outra coisa é hoje. As big techs estão aí gigantescas. E a gente tem uma enorme dificuldade de tributar as big techs. Porque normalmente parece ser o seguinte: se diz que, antigamente se dizia, tem suporte material, o disquete, o pendrive, aí botava ICMS. Com o tempo foi para a nuvem. Não tem mais suporte material. Tira o ICMS, coloca o ISS. Mas não está na lista de serviços. Não dá para tributar porque não tem na lista de serviços, tipicidade cerrada. Aí quando se coloca na lista de serviços, olha, mas é inconstitucional. Quer dizer, a gente criou, nos termos do professor Vasco Pereira, o professor Raimundo já o conhece muito bem, é uma espécie de paraíso fiscal dos serviços. Então, um setor que está crescendo demais, provoca as maiores fortunas do mundo, no Brasil tem uma espécie de paraíso fiscal. Pois bem, os serviços estão crescendo e crescendo bastante. Será que essa emenda constitucional foi eficiente no sentido de nos tornar de nos tornar fora dessa postura de paraíso fiscal no que diz respeito às big techs? Então são essas provocações que eu faço para o professor Raimundo. Não sei se Ivan Lúcio me permite seguir essa sequência. A primeira provocação: o legislador pode se manter em silêncio. Se o legislador se mantém, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, 5 de outubro de 88, nos termos da lei complementar. Não veio a lei complementar. Vieram 150 emendas constitucionais com quórum mais qualificado do que a lei complementar, mas a lei complementar não veio, porque nenhum governo quis. Então o silêncio foi uma manifestação de vontade. Não estou dizendo que seja aquela que, eventualmente, você ou qualquer outro doutrinador quisesse, mas foi uma manifestação de vontade. Então poderia, de repente, o Poder Judiciário, já que não tem a lei complementar, através de mandado de junção, da inconstitucionalidade por omissão, suprir esse vazio? Seria realmente uma lacuna ou seria um silêncio eloquente, né? E importação de modelos, né? Será possível a transposição de um modelo estrangeiro, não é? Acriticamente? Será que o modelo existe e até funciona, ele é simples, mas quando chega no Brasil deixa de ser porque nós temos uma circunstância que já não tornou simples o sistema atual, né? Então, professor Raimundo, e aí, seria uma postura colonial nós reproduzirmos um modelo estrangeiro? Ou é impossível a gente reproduzir um modelo estrangeiro Olha, eu vou aqui? pegar primeiro pelo lado interno do parlamento, depois olhar outro exemplo. Vejam só. Foi mencionado há pouco a ideia, dois dados. Foi mencionado o caso do 1537, o IGF. Eu busco o outro, do 146, que a Constituição exige um novo Código Tributário. 35 anos são passados, ele não veio e duvido que chegará. Aí eu olho para o ambiente decisório entre nós. Nós temos, até ontem, quando eu fui dormir, a maior fragmentação partidária do mundo ocidental. Isso, para mim, tem uma implicação enorme. Ora, nós temos praticamente quase 30 partidos no parlamento. É inviável para qualquer governo, seja eu, seja o professor, a professora, qualquer um, viabilizar a turma. Não, mas tem que construir uma. Como que vai construir aqui? É missão praticamente impossível. E o Brasil vive na política, que vai determinar tudo isso aqui, uma situação surreal. É o único lugar que eu conheço, deve ter, mas eu não conheço outro, em que um partido é simultaneamente governo e oposição. Isso não tem em lugar nenhum do mundo ocidental. Eu não conheço o Oriente, mas no mundo ocidental não tem. Ora, isto carrega água para tudo isso aqui. Então, quando a gente fala de silêncio, não é? Pode ser eloquente ou não, eu tenho que olhar para as bancadas que são eleitas. Eu vou ficar na letra B. Bancada do boi, bancada da bala e bancada da Bíblia. Para falar de três só, não vou falar de todas, tem muito. O que é que significa? E esses interesses já estão dados muito antes. Né? Na hora que as pessoas já vão colocar o voto na urna, né? Já definem tudo isso aqui. E torna praticamente, se não
os governos terminam reféns ou prisioneiros. E aí fica uma imensa dificuldade, porque eu pego essa reforma ou qualquer outra, as questões não passam por uma discussão da racionalidade, nem de um sistema que foi copiado, que foi inventado, mas aí entra, eu vou concordar, o Made in Brasil, que vai explicitar a forma como esses interesses são operacionalizados aqui entre nós, não é verdade? É só olhar, tá? Como isso se dá, esse debate, como se dá essa formatação no Congresso. Não é? É só olhar e ver quem fala, quem diz, quem fala por quem. Não tem menor possibilidade de ser isso aí. Eu vou até além. Eu digo, faço uma recomendação. Olhem, entrem na página do CECIF, que formatou esse projeto de reforma. Só digo isso. Olhem com atenção as empresas que aparecem lá. Só isso. Só digo isso sobre isso aí. Prefiro que as pessoas olhem, eu não vou nem mencionar. Olhem, que era uma instituição de pesquisa, com 4 sócios, só tinha um jurista, agora tem 2 juristas, 3 economistas. Um pernambucano, inclusive, Caruaru. Não sei nem se ele sabe que ainda onde é que fica Caruaru. Esses senhores, essas senhoras, né, eles operam também, né, simplesmente por um ideal meramente modelo teorético, porque importou, etc, etc. Eu vou recuperar 2 informações do passado. Uma delas é o seguinte: na Constituinte, nós levamos 20 meses para, vou olhar pelo retrovisor, nós levamos 20 meses para formatar a Constituição de 88. Quando olhamos por isso aí, qual o modelo final, o desenho desse nosso modelo tributário, a matriz tributária brasileira, o sistema tributário nacional? Me lembro de 2 fatos que, para mim, eles têm uma implicação enorme para a gente compreender o processo hoje. O governo da época, acho que o presidente era o senhor José Sarney. Ele chamou para o IPEA o professor doutor Fernando Rezende, economista especializado em finanças, como poucos. À época, ele era consultor do FMI, do Banco Mundial e do BID. Não é? Do BID. Não precisava mais do que isso. Qual era a ideia desse projeto? Era criar, àquela altura, em 87, um IVA, tipo um modelo europeu. Para isso, a primeira pessoa a ser convidada a falar na audiência lá dos notáveis foi o professor Fernando Rezende. Como ele já sabia que ia ter bastante críticas, os juristas viriam em seguida. Quem foi escolhido para falar depois, para tentar fechar? Alcide Jorge Costa, né? O professor Alcide Jorge Costa, da USP. Então, eu tinha um economista e um jurista que estavam, né? Eram os consultores do governo para vender a ideia do IVA, que não deu. Por quê? Porque houve uma reação enorme, transição para a democracia, e os governadores se mobilizaram muito fortemente e reagiram a isso. E não deu para sair. Né? Não saiu. Então, acho que esse é um dado que me chama muita atenção, muita atenção. Então, quando a gente olhar para o IVA, olha, para o modelo eu vou olhar para onde? A ideia nasceu, né? Na Alemanha, os alemães não tiveram coragem de adotar, mas a França adotou, depois eles copiaram eles mesmos. Tudo bem. Hoje, para ingressar na União Europeia, tem que ter IVA, senão não entra. Nós temos o IVA aqui dos vizinhos da gente também. E aí vem uma outra questão, essa que é a questão do silêncio. Este silêncio não é, acho que foi essa a ideia, não é ingênuo, não é inocente. Ele tem marcados interesses, evidente. Né? É só olhar por que passado com 150, praticamente, né? Emendas, mas o IGF ficou de fora, né? O novo Código Tributário e outras cositas mais. Então, este silêncio, ele diz mais do que algumas falas.
E a questão de importar modelos. Ora, já nos anos 60, na reforma dos anos 60, houve uma tentativa também, e tinha um governo forte, a ditadura, que poderia enfiar a goela abaixo o modelo do IVA europeu. Mas avaliaram e devem ter tomado suas cautelas e chegaram à conclusão que não valia a pena. E desenharam, né, o modelo que foi reformulado em 88. Acho que esta é uma questão. Aí tem uma outra que ficou, acho que da sessão passada, não é a minha praia, mas eu ouso fazer um breve comentário. Veja só, a questão, por que o âmbito tributário é a questão de maior âmbito de litigância no Brasil? O professor é juiz federal e sabe disso como ninguém, né? Quando a gente olha a pressão em qualquer âmbito, o judiciário está sempre a sobrecarga em questões tributárias, litígio, de manhã, de tarde, de noite. Não é? Independentemente disso, há um livro que eu recomendo muito aos alunos, eles não gostam, a maioria não gosta de ler esse livro, que é de uma alemã. Tem um livro, mas normalmente eu recomendo pelo menos a leitura de um artigo traduzido para o português por dois colegas da Ceará, o Antônio Montalverne Lima e do professor Paulo da Federal. Eles traduziram, esse artigo chama-se O Judiciário como Superego da Sociedade Órfã. E a autora do texto, a professora Ingeborg Maus, nunca veio ao Brasil, ela conhece alguns brasileiros. Então, aquele texto está referido, ela olha para o umbigo dela, olha para a própria Alemanha quando diz isso. Para simplificar, ora, tem o nosso Made in Brasil, mas ela está olhando para a Alemanha e tenta mostrar, numa série histórica grande, como se dá um processo que aqui tem outros nomes, como o senhor já bem mostrou aqui. Ela diz, olha, na saída para o Estado moderno, a salvação estava, só o legislador nos salva. Aí vem a crença de que o legislador era a luz, a verdade e a vida. Chegamos no fim da Segunda Guerra Mundial, ainda existia isso de uma forma mais longínqua, mas se instala na própria Alemanha o chamado Estado de Bem-Estar Social. E aí, a salvação agora não é mais do parlamento. Morra o parlamento, viva o administrador, viva o executivo. E aí vem essa toda ideia. Nem demora muito, nós saímos de 45, 46, né? Isso aí. Nos anos 70, se instala, primeiro, no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, tá? E o resto do mundo, o neoliberalismo. Olha aí, o Estado já não é bem aquele, como eu costumo dizer. A leitura que passou a ser feita, o Estado é mal com U e com L, é doente e faz maldades. Só o espaço privado, o mundo dos negócios, nos salva. Passamos um tempo, não demorou muito, qual era a saída? A sociedade, mesmo europeia, mesmo alemã, se desencanta com o legislativo, com o executivo, e só tem uma saída, ela corre de braços abertos para o judiciário. Tá? Aí vem o que a gente pode até chamar de judicialização da vida, de tudo, mas não foi no Brasil, foi lá. Tá? Principalmente, né, toma o espaço europeu. Eu acho que esse é um dado que não dá para descartar, né? Entender por que isso ocorre. E aqui entre nós, por que temos esse índice incrível de litigância? Quando a gente olha para a experiência portuguesa, a experiência espanhola e a experiência italiana sobre como, né, reduzir, como minimizar esses conflitos tributários, nós vamos ver que eles gastaram também muito tempo, como nós, tentando. E chega agora, em tom até de moda, a ideia, né, de que, olhe, o que nos salva mesmo agora é buscar meios alternativos de composição. Eu chamo de transação, eu chamo de arbitragem, eu chamo do que quiser. Né? Mas todos eles partem, eu quero estar equivocado, do conflito já instalado.
eles partem da ideia de que já tem um conflito, uma ação do fisco, né, contra o contribuinte. Ou ele vai à via administrativa, ou ele vai à via judicial, que essa terá sempre a inafastabilidade, mas essa questão está colocada. E hoje, a Itália, em especial, a Espanha copiou a Itália nisso aí, já busca formas de minimizar os conflitos atuando no momento da auditoria, no momento da inspeção, fazendo um acordo prévio e não deixando para nós a atuação do fisco. Já fazem um acordo. Por todos, eu cito a experiência espanhola chamada actas com acordo, né? Actas lá seria auto-infração, né? Actas com acordo, que a ideia é uma ideia italiana. A Espanha copiou, no sentido de que, olha, está esgotado, nós estamos com sobrecarga nas instâncias judicantes, cada vez maior, nas administrativas também. E qual é o caminho? Agora só tem uma saída. É tentarmos, até mesmo antes do conflito se instalar, a gente buscar uma solução. Desconfio que não encontraram ainda o que buscavam, mas está no plano das tentativas. Normalmente, eu acho que essas são questões que têm alguma relevância para esse debate. É evidente que elas são enviesadas, porque esse é um olhar que eu tenho e posso estar bastante enviesado quando eu olho muito o mundo a partir do que eu conheço. Então, minha referência é Itália, Espanha, Portugal. Não é? Esses três aí fica mais. O resto eu conheço de literatura. Não é? Esses três têm uma experiência bem, até mais ampla. Mas os demais é de literatura. E vejo que, mesmo nos demais, não é? Há esse conflito aberto, né? E que a relação fisco-contribuinte, ela é muito aberta para esse plano. E concluo dizendo o seguinte: no Brasil, eu acho que a gente tem um complicador, que é, eu digo que em tom jocoso, que a sociedade civil olha o Estado e diz: olha, o Estado é mal com U, mal com L, é doente que faz maldades. E quem mais faz maldades é o fisco. A expressão da maldade estatal são as administrações tributárias. A administração tributária, eu vim dela, olha para a sociedade civil e diz: todos são negadores. Aí o professor Hélio, ou a professora Ivanúcia, ou o professor Janeto dizem: eu não sou, longe de mim isso. Você pode ser apenas que não se aplique ao senhor, aos senhores, porque tem os potenciais e efetivos. Potencialmente, todos são sonegadores, ainda que efetivamente nem todos o sejam. Eu creio que ele tem uma dificuldade enorme de superar essa tensão, né? A maldade estatal, né? Do outro lado, a bondade, né? De que é como se os sistemas fossem, e eu chamo por todos, chamo a atenção para um livro que me marcou profundamente, que chama-se Panama Papers. Depois que eu li esse livro, eu já não tinha uma ideia muito generosa da situação, dessa relação. Mas depois da lida deste livro, muito documentado, não é delírio de autores, ficou mais claro para mim esse conflito. Né? Obrigado. Obrigado, professor Raimundo. E aí, lá vai, Ivanúcio, uma nova provocação para você, que é a seguinte. Recentemente o Diógenes, que está aqui, disse: olha, eu tive um problema no dente e tal. Então, nota bem, quando a gente tem um problema médico, a gente tenta ir ao especialista. Via de regra é assim. Então, se você tem um determinado problema, você procura um especialista de uma área, e não de uma área completamente diferente. Costuma ser assim, parece óbvio, mas costuma ser assim. Contudo, no que diz respeito ao direito brasileiro, uma pessoa pode passar a vida inteira sendo juiz do trabalho. Mas ocorre uma vaga, tem prestígio político, no Supremo Tribunal Federal. E a Constituição brasileira, nosso sistema tributário, ele está quase todo na Constituição. Ocorre uma vaga no Supremo Tribunal Federal, aí vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal, vai julgar matéria penal, vai julgar matéria tributária. Bom, mas isso não é só no Supremo Tribunal Federal. Costuma ser assim, a pessoa passa
a pessoa passa, não é, professor Raimundo, uma vida inteira estudando, se dedicando a uma determinada área, consegue prestígio político e vai para um tribunal como uma espécie de subir na carreira, né, para julgar a matéria que nunca julgou, que não conhece. Pode até se esforçar, obviamente, para vir a conhecer a partir dos 60, 70 anos, tal, mas é diferente, não tem uma vida, uma vivência naquilo. Então, mudar, se de repente ele não sabe nem declarar o imposto de renda. Então, vai ter dificuldade para fazer, o que é normal, perceba. Eu acho que é absolutamente normal. Agora mesmo, esse novo imposto de renda teve várias mudanças, modificações, então é normal. Mas, digamos assim, ele não consegue, ele não tem esse. Quem vai fazer o imposto de renda é o contador, é uma outra pessoa, não ele. Então, ele não está acostumado com aquele tema sobre o qual ele vai julgar. Quanto mais complexo for o tema, menos ele vai entender. Né? Então, se a gente falar substituição tributária para frente, vai talvez ter dificuldade. Né? Se a gente começar a falar sobre as hipóteses de responsabilidade tributária, sucessão de empresas, de terceiros, por infrações, vai ter dificuldade. O que é normal, porque é quase que um primeiro encontro para ele, a matéria. Então, em que medida o critério de escolha, quer para o comitê gestor, quer para o caso, o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, turmas especializadas em matéria tributária, se é que isso vai surgir agora com avalanche de questões que é provável que venha, né? Em que medida o critério político, normalmente utilizado, não é só no Brasil, é um critério satisfatório, não é? Então, você tem uma pessoa com habilidade política, sim, com muitos compromissos, por isso chegou, né? E essa pessoa, além de não conhecer o assunto, precisa dar vazão aos compromissos que possui. Então, seria digamos assim, uma quimera, uma ilusão, de repente uma coisa completamente muito distante da realidade, imaginar que essa reforma tributária, por exemplo, tem muitos aspectos técnicos, não é? Muitos aspectos técnicos, que ela viesse a ser julgada por pessoas que efetivamente são da área tributária, ou vai continuar sendo, o problema está no dente, a gente chama o cardiologista, o problema está no estômago, a gente chama o clínico geral, e está tudo bem porque tem prestígio político, e isso é o que mais ou menos importa em nossa sociedade. Essa é a primeira provocação, a questão da especialização. Não é? É possível especialização em um universo onde, aliás, o grupo de pesquisa da gente, para frisar, é política e tributação. Então, não é desconhecendo a importância da política. A questão é, nos órgãos julgadores deveríamos ter políticos com compromissos, o que é natural, políticos, não é? Ou a gente poderia imaginar a possibilidade de termos técnicos, no seguinte sentido, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando sobre o assunto, primeiro grau, segundo grau, seriam elas a decidirem a matéria, no terceiro grau, provocariam uma maior estabilidade, porque pelo menos ele tem um compromisso, ele sabe o que falou. Né? Quando você não sabe muito bem, talvez fique mais fluido, mais fácil até, você mudar aquilo que disse, porque você não sabe exatamente o que disse. Né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é uma provocação que eu realmente venho sempre com isso em minha mente, que é o seguinte: autores como Alf Rossi, Ronald Dworkin, diziam, nos anos 80, aliás, eram autores prestigiadíssimos, que era mais importante uma passeata, quer dizer, uma passeata de 1.000, 2.000 pessoas tinha menos importância do que a nomeação de um juiz para a Suprema Corte. Era mais importante, mais significativo, em termos de conquista de poder, de decisão, você nomear um juiz para a Suprema Corte do que realizar passeatas de 2.000, 3.000 pessoas. Então, Dworkin falava isso, pensando o direito seriamente, levando os direitos a sério, mais ou menos isso é a tradução. Né? Então, ao invés de sair realizando passeatas, era mais significativo você nomear um juiz confiável para você, para o seu grupo,
para uma Suprema Corte, para uma corte especial. Lembrando de que a gente fez aqui uma live com um juiz da Corte Constitucional Portuguesa, acho que talvez o juiz mais paradigmático da Corte Constitucional. Foi professor, é jubilado atualmente, mas professor catedrático em Coimbra. Mas mais do que isso, ele disse algo muito interessante, dentro dessa linha que eu estou aqui colocando. Eu não estou dizendo nem que discordando, né? Mas falou sobre isso. Ele disse o seguinte: olha, durante 48 anos nós tivemos Salazar, em Portugal. O professor falou em Portugal, né? Tivemos Salazar, digamos, seria um ditador, embora muito amado por muitos portugueses. Isso me chamou a atenção quando eu morei em Portugal, porque eu imaginava que ditador não era amado. Não, ditador pode ser ditador e ser muito querido. Para um determinado grupo, ele é muito querido. Então, não se imagine que todo ditador não é querido. Ele pode ser para um determinado grupo. Mas, enfim. Pois bem, então, ele foi fazendo seus juízes. À medida em que o tempo foi passando, ele foi construindo, o que é natural, um judiciário empático com ele. Quando eu digo judiciário, dentro daquela linha que eu conversei com vocês no encontro organizado terça-feira passada por você e, claro, pelo professor Raimundo, né? Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Administrativo e Corte Constitucional. Então, eles foram feitos à base da fisionomia, da empatia do Salazar. Só que veio a Revolução dos Cravos. O que fazer? Pura e simplesmente descartar os juízes do período Salazar? Parece que se opinou por uma espécie de filtro com a Corte Constitucional. Aquelas decisões que realmente interessassem ao regime, elas passariam pela Corte Constitucional. Então, aqueles juízes de Salazar poderiam até decidir, mas aquelas questões mais significativas seriam decididas por novos juízes, por uma Corte Constitucional, por um Conselho Constitucional. Algo que não se distanciava tanto assim do período napoleônico. Por quê? O rei absoluto podia decidir tudo. Mas algumas coisas, já que ele podia decidir tudo, ele não queria decidir. Ele não aguentava decidir tantas coisas. Então, nomeava funcionários do rei, a origem do Poder Judiciário. Nomeava funcionários do rei. E esses funcionários do rei iriam decidir aquelas matérias que o monarca absoluto não queria decidir. E esses funcionários do rei começaram a decidir de acordo com o que havia, o regime da época, o antigo regime. Só que quando veio a Revolução Francesa, como é que se iria manter aqueles juízes? Parece que Napoleão surgiu com a resposta. Vamos fazer códigos claros, que seja o Código Tributário, que seja o Código Civil, um novo código, códigos claros, e o juiz que disser algo diferente do que está na lei, que a nossa lei é clara, receba. Ele pode inclusive ser morto. Então, a nossa lei é clara, os códigos são claros, a decisão deve ser esta. E se não for, aquele juiz que vier a decidir em contrário será cancelado, mas cancelado mesmo, não é? Então, e aí? São duas perguntas que estão em conexão. A primeira é a questão da especialização. Se vai julgar sobre matéria tributária, não pode ser uma coisa improvisada aos 60, 70 anos de idade. É possível. Por outro lado, se a gente olha para o passado, será que o critério de escolha dos juízes que vão efetivamente dar a palavra final é o critério de escolha de acordo com o regime vigente na época? Pode ser o do monarca absoluto francês, pode ser o de Napoleão, pós-revolucionário, pode ser o de Salazar, pode ser da Revolução dos Cravos, mas sempre o conjunto de juízes que vai decidir são os juízes que têm, digamos assim, mais empatia com o regime da época. Isso não cria para o judiciário um gravíssimo problema, porque talvez o judiciário tenha sua força baseada na confiança, não é um poder armado. Então, se o poder judiciário começa a violar princípios constitucionais de uma maneira muito clara, né? Começa a reestudar princípios, começa a mudar a jurisprudência sobre o mesmo princípio de maneira muito reiterada, isso vai tirando a confiabilidade do Poder Judiciário. E aí aquele movimento que o professor Raimundo colocou, olha, a salvação estaria no Poder Judiciário? Claro que não, a população não pensa assim.
A população não pensa assim porque se o judiciário perder a confiança da população, o judiciário não tem poder nenhum. Isso não seria perigoso demais? Lançaria uma sociedade em uma profunda insegurança pública, insegurança de todos os níveis. O que é que tu achas sobre isso? E, claro, insegurança sobre a interpretação da Emenda Constitucional 132, que vai partir da ideia de que nenhuma interpretação será técnica, até porque não são técnicos. As interpretações sempre serão políticas, e políticas, digamos assim, ao sabor, encaminhadas pelo regime da época, qualquer que seja ele. O que é que tu achas, hein, Ivanussi? Veja, professor, é uma reflexão muito profunda, né, o que o senhor nos trouxe, porque eu acho que quando a gente observa essa perspectiva de escolha no Brasil, principalmente no que diz respeito, né, à questão política, ela é uma variável sensível. Né? Por um lado, a gente não pode se distanciar da ideia que o ser humano é um ser político. Então, o tempo inteiro, né, nós estamos tomando decisões com base em determinados grupos de poder, com base em determinadas pré-acepções. Então, assim, não existe essa, digamos, isenção completa, né, técnica, quando a gente fala a respeito das relações humanas, né? Agora, claro, precisamos de parâmetros, senão a segurança jurídica, a segurança das relações, elas são perdidas, né? Eu acredito que todo direito positivo, toda a estrutura que nós temos em volta, ela é predisposta em cima desses parâmetros, né? Então, o grande problema não é a escolha ter vieses políticos ou diretrizes que envolvam jogos políticos. O grande problema é quando as regras do jogo estão sendo quebradas. Veja, a predisposição de todos aqui nesse momento estarem nessa sala é porque tem uma preferência por direito tributário e, de repente, não tem, digamos, uma proximidade muito grande com o direito privado, né? Gostam mais de direito público. Né? Então, esse processo de escolha, esse processo das relações humanas, ela faz parte. Né? Então, o que a gente precisa observar é se as regras do jogo estão sendo respeitadas. Vanúcia, Oi, professor. Vanúcia, você permite aqui... Veja, claro, professor. O que você está dizendo? Eu queria até lembrar o professor Hélio que eu tenho um limite agora, que eu tenho um compromisso também, com hora, que eu tenho que sair daqui a uns 10, 7 minutos, 8. Mas eu queria fazer uma observação, complementando a tua fala. Nos anos 60, 70, o presidente de plantão decretou a aposentadoria dos ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins. Olha aí. Do STF. Qual foi a fundamentação? Bom, que nós sabíamos qual era. Mas não tive, simplesmente foi aposentado compulsoriamente, na marra. Por quê? Porque esses três decidiam, né, na contramão dos interesses do Estado. Olha aí. Estava o STF, não, o STF continua vivo, hein? Aposenta esses três e bota três agora que julgam conosco. Olha aí. E quando ficou, né, a questão da confiança? Essa é a questão que passa para mim. Essa é o dado da história do Brasil. Vargas, por exemplo, alterou a quantidade de ministros no Supremo Tribunal Federal. Ele mexeu bastante no Supremo. Então, isso não é uma questão nova, quer dizer, isso vem ocorrendo na história do mundo e do Brasil, né? Pois é, mas não deixa de ser problemática, né? Que fica só a legitimação formal. Não interessa na prática. Olha, na hora que me incomoda, eu mexo, seja Vargas, seja Costa e Silva, seja qualquer um, né? Seja em qualquer lugar. Me incomoda, eu altero. Mudo o desenho de julgamento, né? As composições. Né? É só olhar como fica. Né? Nem precisa muito. Olhar para o Brasil hoje, ontem, né? Como é que faz, como é que atua, quem escolhe, quem coloca lá, quem não escolhe, por que vai, por que não vai, né? É só olhar. E não tem essa olha, quer ver? O STF não tem um juiz especializado em tributário financeiro, não é verdade? Não tem ninguém que veio até hoje desse ramo. Nenhum. Né? Tem de tudo que é área, exceto dessa. Né? Nem nos últimos tempos. E outra questão, né? Isso, olha, vamos levar em conta pelo perfil de demanda, a especialização, não tem.
Talvez Aliomar no Baleiro, horizonte, né? Aliomar hein? Baleiro. Aliomar Baleiro, Só, mas rapaz, quanto tempo? faz tempo. Só tem esse para mostrar a regra, né? Nenhum dos que saíram desses que eu mencionei era dessa área. Hermes Lima, de Teoria do Direito, né? O manual que eu estudei. Vitor Nunes Leal, em Direito Político Constitucional. Evandro Lins também. Não tinha nenhum, né? Dessa área específica de finanças, tributação, gestão, não tinha. É isso aí, professor. Perfeito, perfeito, professor. Professor Hélio, eu sigo nessa linha, tá, do professor Raimundo. A grande questão é as regras do jogo serem, digamos, seguidas. Então, em relação ao comitê gestor, professor, o que vai ser necessário, e que eu duvido muito, né, diante do histórico brasileiro que aconteça, é que essas regras elas estejam bem pré-estabelecidas. Principalmente quando eu falo de um assunto tão sensível, que é um assunto financeiro, né, fiscal financeiro, de forma geral. Enfim, acredito que a questão da política fiscal, da política financeira e da política econômica se torna um assunto ainda mais sensível do que a grande maioria, sem, claro, hierarquia de direitos e garantias fundamentais, acho que a grande maioria dos outros, porque é dela que depende todo o resto. Né? Se eu não tenho digamos, uma organização ótima, ou suficiente ou eficiente das finanças, da gestão das finanças, da política fiscal e financeira de um país, eu não tenho como garantir todos os outros direitos e garantias fundamentais. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem mais nada. Né? Então, não dá para ter um critério muito subjetivo na escolha das pessoas. Eu preciso, de fato, né, que sejam pessoas que, em um mínimo, nem mínimo, mas num grau ótimo, ela tenha aptidão para decidir, não apenas decidir porque partido X ou partido Y, ou parlamentar X ou Y vai ser mais interessante, e sim para que as contas fechem, sim que o orçamento feche. Porque, no final, essa questão ela não é só fiscal, mas ela vai se tornar uma questão financeira. Né? A forma que o IBS, o CBS, né, e todo esse IVA híbrido vai se comportar vai impactar diretamente nos cofres, e isso, obviamente, vai impactar diretamente no segundo momento, né, que é a disposição do orçamento. Né? Então, há uma necessidade, concordo com o senhor, que haja uma tecnicidade envolvida, não pode ser meras escolhas políticas. Eles precisam ter regras pré-estabelecidas de que, né, tenham condições de decidir as pessoas envolvidas. Agora, esse seria o ideal, professor. Agora, se realmente ou como isso vai acontecer, isso já vai ser uma outra discussão. Né? Porque, infelizmente, os parâmetros no Brasil, né, em relação a essas regras de aptidão, elas são bem baixas. Né? Isso não só dentro dos poderes constitucionais, mas até com a própria população. Né? A grande sociedade, ela observa, né, outras questões, até na escolha de seus representantes, do que se aquele tem aptidão para gerir um país, ou se aquele tem aptidão para gerir um Estado. Então, é um problema sistêmico no Brasil, né, as escolhas. E, então, no que diz respeito a esse comitê, né, sim, concordo, precisa de diretrizes pré-estabelecidas, mas duvido que aconteça, professor, e que será um outro problema. Bom, gente, eu só queria, para terminarmos, eu sei que Vanúcia tem muitos afazeres, claro, o professor Raimundo também. Eu queria perguntar o seguinte, a última pergunta de minha parte. É fundamental a gente saber se uma instituição tem natureza jurídica ou se ela é fluida. Por quê? É a partir da natureza jurídica da instituição que a gente vai firmar a competência. Então, nós estamos diante, no comitê gestor, de uma autarquia. Se é uma autarquia, ela será federal. Ou nós não estamos diante de uma autarquia. Estamos diante de quê? Porque, nota, a Constituição, quando firmou a competência dos órgãos do Poder Judiciário, ela tomou em conta isso. Tomou em conta a questão da natureza jurídica. A gente precisa identificar a natureza jurídica do comitê gestor, porque a partir disso a gente vai saber quem é que vai julgar as questões relativas ao tal comitê gestor. Então, é uma entidade privada, sim, porque uma empresa pública é uma pessoa de direito privado. Uma sociedade de economia mista também.
é uma entidade pública. Se a entidade pública faz parte da administração direta, da administração indireta, seria uma autarquia. Eu falei na OAB, porque é o que me mais pareceu próximo. A OAB tem OAB estadual, OAB, enfim, federal, tal. Mas é uma autarquia especial que cria muitas dificuldades no que diz respeito às decisões sobre a OAB, porque às vezes se coloca como autarquia, às vezes não. Então, eu acho que qualquer pessoa que trabalha na Justiça Federal vai ter dúvidas sobre os Correios, mas sobretudo sobre a OAB. Então, nós estaríamos diante de uma autarquia federal, porque isso precisa ser, de algum modo, definido. Porque se não for definido, a gente não sabe quem é que vai ter a competência para julgar as questões desse órgão tão importante que é o Comitê Gestor. Eu pergunto a vocês, a emenda é de dezembro de 2023, nós estamos em 15 de abril de 25. Né? Isso já foi muito, essa emenda já foi muito discutida, né? Já existiram disciplinas de mestrados, de doutorados, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E aí, vocês têm uma posição, qual a natureza jurídica do comitê gestor? Eu não sei se permite, Ivanúcia, o professor Raimundo já está com, né? O professor Raimundo teria uma definição ou ainda não? Eu confesso que me falta clareza. A tendência, por todo o desenho, por tudo que foi feito, é ficar no âmbito federal. É federal, né? Tá. Federal, a natureza é autarquia, o que for, mas é federal. Não tem por que eles iam fazer isso para quê? Né? Com essa participação da União nessa história, este é um problema que falta. Esse aí ainda está bastante opaco. Né? Mas a tendência ela jamais seria um consórcio de Estado, jamais. Eu acho que só tem o formato de natureza, seria no âmbito mesmo, né? No âmbito federal. Não tinha outro. Se isso redesenha a Federação Brasileira, tudo bem, tudo mal. Mas não vejo outro. No momento, eu não sei, tem dificuldade de saber para onde, pelas contas se anda, mas estou convencido de que houve uma federalização dessas instâncias. Dona União é que sai por cima. Não faz nenhum sentido ser diferente, nenhum. Perfeito, professor. Também concordo, professor. Eu discordar do meu orientador seria muito difícil, né? Mas não por razões de afeto, mas por realmente concordância, né, técnica, né? Até por uma questão de segurança jurídica, professor. Acredito que o âmbito federal seria o mais interessante, né? Até porque a disposição ali subnacional poderia incorrer em várias outras questões. Eu também concordo. Ivan, né? eu encerro minha participação agradecendo ao professor, agradecendo a vocês, mas chama atenção, é só dar uma olhada para um precedente que tem aí. Olhem para o comitê gestor do super complicado, ou do super simples. Tá certo? Verifiquem. Quem dá as cartas, não é verdade? Sim. É a União via Receita Federal. Estados e municípios simplesmente acompanham e dizem amém. Isso. Olha, gente, eu quero agradecer, né? Já estamos com quase 1h50 de live. Passou rápido, né? Passou, pelo menos de minha parte, eu nem Eu que senti. agradeço. Então, quero agradecer, professor Raimundo, quero agradecer a Ivanúcia e solicitar de vocês isso, conforme eu disse no início. Vamos tentar fazer mais atividades conjuntas, que sejam lives, que sejam publicações, não é, professor Raimundo, professor Ivanúcia? Vamos tentar fazer mais coisas em conjunto. A gente vai tentar publicar um livro, porque a gente tem um certo material por mês, então, por mês. Então, se vocês puderem, eu agradeceria tanto participar nas iniciativas A de partir vocês. desse evento, né? Exatamente. A partir desses dados, fazer algo. Exatamente. Combinado. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a tarde todos. a todos. Até mais. Muito obrigado, professor Hélio. Um grande abraço. Tchau, Muito José. obrigado, professor Hélio, professor Raimundo, professor Ivanúcia. Tudo Prazer bem. compartilhar com vocês à tarde. Boa tarde. Grande abraço, Zé Neto. Até amanhã. Professor. Até logo. Tá bom, Zé Neto, Vanúcia, e a todos vocês, viu? Boa tarde, obrigado, professor. Érica, Marcon Diógenes, tá bom? Igor, muito obrigado.
para a gravação.